Tem mulheres aqui hoje que Deus te construiu para você estar onde você está. Sabe o que é que te impede de usufruir? O medo. E hoje Deus vai arrancar esse medo pelo poder do nome de Jesus. E hoje eu vou ministrar sobre Casa de Isabel. Uma palavra que está sendo gerada há meses no meu interior, no meu espírito, desde março. E faz 6 meses que eu estou gerando essa palavra, catando um pouco aqui, catando um pouquinho ali. O Espírito Santo tem construído ela. E quando eu fui ver 6 meses, você vai entender que 6 meses tem um propósito. E aí eu quero hoje compartilhar com você que Deus está levantando essa casa no Brasil. Deus está levantando a casa de Isabel no Brasil. Deus está levantando mulheres que cuidam de mulheres. Mulheres que pastoreiam mulheres, que acreditam em mulheres, que constroem outras mulheres. No Brasil e no mundo, Deus está acabando com a rivalidade, com aquilo que não vem do coração de Deus. E está levantando mulheres que sabem e valorizam o que as outras carregam. Deus está te conectando a pessoas adiantadas no processo. Eu queria que você abrisse em Lucas 1, lá no capítulo 1. Eu gosto do livro de Lucas porque ele é tão específico nos detalhes. Lucas, eu acho que ele era muito detalhista. E foi por isso que Deus deu para ele essa missão tão linda de contar os relatos. Você é detalhista, Deus vai te confiar coisas para você relatar. Eu sei que aqui eu estou falando com muitas escritoras de livros. Muitas mulheres que têm histórias para contar, para ministrar. Eu queria que você abrisse lá em Lucas 1, no versículo 5. Vamos lá. Quando Herodes era o rei da Judeia, havia um sacerdote chamado Zacarias, que fazia parte do grupo sacerdotal de Abias. Sua esposa Isabel também pertencia à linhagem sacerdotal de Arão. Zacarias e Isabel eram justos aos olhos de Deus e obedeciam cuidadosamente a todos os mandamentos e estatutos do Senhor. Não tinham filhos, pois Isabel era estéril e ambos já estavam bem velhos. Mas certo dia Zacarias estava servindo diante de Deus no templo, pois seu grupo realizava o trabalho sacerdotal, conforme a escala. Ele foi escolhido por sorteio, como era de costume dos sacerdotes, para entrar no santuário do Senhor e queimar incenso. Enquanto o incenso era queimado, uma grande multidão orava ao lado de fora. Então o anjo do Senhor lhe apareceu à direita do altar de incenso. E ao vê-lo, Zacarias ficou muito abalado e assustado. E o anjo, porém, lhe disse: não tenha medo, Zacarias. Sempre quando Deus quiser gerar algo novo para você, Ele vai dizer isso para você: não tenha medo. Você viu que a primeira coisa que Zacarias sentiu foi medo. Quando Deus nos chama, o primeiro sentimento que nós temos é o medo. E o anjo diz: não tenha medo, Zacarias. Sua oração foi ouvida. Isabel, sua esposa, lhe dará um filho e você o chamará de João. Você terá grande satisfação e alegria, e muitos se alegrarão com o nascimento do menino, pois ele será grande aos olhos do Senhor. Nunca tomará vinho nem outra bebida forte, será cheio do Espírito Santo, e antes mesmo de nascer, fará muitos israelitas voltarem ao Senhor seu Deus. Será um homem com espírito e o poder de Elias, e preparará o povo para a vinda do Senhor. Fará o coração dos pais voltar para os seus filhos, e levará os rebeldes a aceitarem a sabedoria dos justos. E Zacarias disse ao anjo: como posso ter certeza de que isso acontecerá? Eu já sou velho e minha mulher também é de idade avançada. O anjo respondeu: sou Gabriel e estou sempre na presença de Deus. Foi Ele quem me enviou para lhe trazer essas boas novas. Agora, porém, você ficará mudo até os dias em que essas coisas acontecerão, pois não acreditou nas minhas palavras e se cumprirão no devido tempo. Essa semana veio uma palavra sobre o meu coração. Um profeta de Deus me chamou. E ele sabia que eu estava construindo essa palavra. E ele falou: essa palavra se aplica à conferência, a esse tempo. E aqui fala que quando Zacarias recebe aquela mensagem, ele diz assim: olha, vocês já são velhos, já se passou o tempo, mas deixa eu falar uma coisa sobre você. Vocês vão gerar um filho. A primeira coisa que Zacarias falou assim: mas como? Eu já sou velho, eu não tenho mais
idade para isso, o tempo passou. Sabe quando você pensa que as promessas passaram, que o tempo passou na sua vida? É algo que você deseja de todo o coração, mas você já está assim, mas está passando o tempo, não vai acontecer. E a Bíblia diz assim que, então o anjo falou, olha, eu sou Gabriel, eu ando constantemente com o Senhor. Mas sabe, você vai ficar mudo até o dia que você vê o que eu estou fazendo. Sabe quando Deus cala a nossa voz? Sabe uma coisa que cala a nossa voz é a incredulidade. Você pode observar que as mulheres que estão caladas, dentro delas existe uma incredulidade. De alguma forma você duvidou daquilo que Deus trouxe para a sua vida. Quantas mulheres aqui têm uma voz, Deus chamou você, mas você está calada porque você não acredita que Deus chamou você. Você está sempre dizendo, Deus chama fulana, Deus chama Beltrana, e Deus está falando, eu estou chamando você. E sabe o que é que Deus faz com você? Ele começa a gerar o propósito dentro de você e te deixa muda até o nascimento dele. Tem mulheres aqui hoje que o Senhor está deixando você tem ficado muda, você não tem visto, mas sabe o que vai acontecer? E esse profeta falou, Vivi, eu vejo Deus devolvendo voz às mulheres nesse lugar. Porque se você continuar a ler o texto, sabe quando que nasceu, quando que voltou a voz de Zacarias? Quando o menino nasceu e foi circuncidado no 8º dia. Quando ele vê a promessa se cumprindo, ele vai dar o nome do menino que é João. E aquele rompimento da voz dele é devolvida. Quando você acredita, quando você vive, a sua voz é devolvida. O Senhor quer devolver vozes às mulheres aqui nesse lugar. O Senhor quer devolver você dentro do seu propósito, do seu chamado. E falar sobre casa de Isabel é algo tão forte dentro do meu espírito, que parece que é algo que está sendo gerado de uma forma tão intensa. Porque Isabel é esposa de Zacarias. E Isabel então dá à luz, ela engravida sobrenaturalmente. Sabe, ela fica grávida de João Batista sobrenaturalmente. E a Bíblia diz que quando Maria recebe a promessa que ia ter Jesus, Isabel está dentro do propósito de Maria. Eu queria que você voltasse não, fosse um pouquinho mais para frente. Lá no 26. 26. Olha o que diz aqui. No 6º mês de gestação de Isabel, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, uma cidade da Galileia. Uma virgem de nome Maria, ela estava prometida em casamento a um homem chamado José, descendente do rei Davi. Gabriel apareceu a ela e disse, alegre-se, mulher favorecida, o Senhor está com você. Confusa, Maria tentou imaginar o que o anjo quis dizer. E ele disse de novo, não tenha medo. Maria, disse o anjo, pois você encontrou favor diante de Deus. Ficará grávida e dará à luz a um filho, e o chamará de Jesus. E ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono do seu antepassado Davi, e ele reinará sobre Israel para sempre. O seu reino jamais terá fim. Maria perguntou ao anjo, como isso acontecerá? Eu sou virgem. E o anjo respondeu, o Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Portanto, o bebê que vai nascer será santo e será chamado Filho de Deus. E olha o que ele diz aqui. E além disso, sua parenta Isabel ficou grávida em idade avançada. As pessoas dizem que ela era estéril, mas ela concebeu um filho e está no 6º mês de gestação, pois nada é impossível para Deus. E Maria continuou dizendo, eu sou serva dele, então que se faça em mim tudo o que ele disse. Será que existem mulheres aqui que têm coragem de dizer isso? Então que se faça em mim o que está escrito nos céus. Então que se faça em mim aquilo que está no teu coração. E foi o que Maria disse. Sabe de uma coisa? Maria, é engraçado que Maria engravida sobrenaturalmente. Mas junto com a gravidez, Deus colocou uma Isabel na vida dela. Uma mulher que ensina e que ajuda a gerar. Sabe quando Deus coloca ao seu lado pessoas adiantadas no processo? Porque eu sempre falo, procure andar com alguém que ame a Deus. Procure andar com uma mulher que é apaixonada por Deus mais do que você.
Procura caminhar com uma mulher que ore mais que você, que jejue mais que você, que ande com o Espírito Santo mais que você. Sabe por quê? Você vai ser desafiada a andar nesses lugares. O Senhor está falando assim para Maria: ei, tem uma mulher que está adiantada no processo. Ela era estéril, viveu um milagre e eu quero te conectar a ela. E essa noite aqui, esses dias, Deus vai fazer uma conexão poderosa. Sabe que eu vejo trocas de bastão, Deus levantando mulheres para levantar outras mulheres. Existem Marias que estão gerando no início da gestação e precisam se encontrar com Isabéis, precisam ser cheias da presença de Deus. Eu fui estudar que ali no início diz que Zacarias era da linhagem sacerdotal de Abias. Você já viu que tem coisas que a gente passa na Bíblia e a gente nem vê? Essas coisas contêm um segredo. E eu fui ver por que falou da linhagem sacerdotal de Abias. E Abias significa Deus é Pai. E todo o propósito de Deus está aliançado à paternidade. Tenha certeza de uma coisa: quando Deus levantar você, a primeira coisa que Ele vai curar no seu coração é a sua paternidade. Ele vai se revelar como um pai, porque só uma filha consegue viver os planos de Deus. Só uma filha consegue viver aquilo que está no coração de Deus. E aí ele diz que Isabel era da linhagem sacerdotal de Arão. E quando você olha para Arão, você vê um homem que era o suporte. Então está na linhagem de Isabel ser um suporte. Está na linhagem de Isabel construir uma casa para levantar mulheres segundo o chamado de Deus. É impressionante como você vê Deus juntando de uma forma tão grande. Isabel era estéril. Sabe aqueles tempos de infertilidade na sua vida que você pensa assim: ó, acabou para mim? Eles são férteis, os tempos de infertilidade na sua vida. O meu marido fala uma coisa que eu creio, que a infertilidade ela tem uma bênção. E você vai dizer: que bênção é essa? Infertilidade ser bênção? Infertilidade é uma bênção. Porque quando existe infertilidade, o céu está respondendo assim: a terra não pode gerar ali. Ninguém pode botar uma semente ali. A única semente que pode chegar ali é uma semente vinda do céu. Sabe o que a esterilidade é? Uma seleção do céu para úteros que vão gerar profetas. Você vai ver grandes mulheres na Bíblia, elas eram totalmente estéreis e elas geraram Samuel, que era um profeta que levantou o reinado de Davi. Você vai ver mulheres que eram estéreis fazendo coisas incríveis. Porque Deus ama os úteros improváveis. Deus ama aquele lugar que diz assim: não, ali não vai nascer. Olha que velha que ela já está, já passou o tempo. Eu quero dizer uma coisa: não existe velho. Existe o tempo de Deus. Existe o tempo que Deus te levanta para um propósito. E sabe o que eu entendo pelas Isabéis? Elas já passaram muita vergonha. Porque se você continuar lendo ali, você vai perceber que Isabel, quando recebe a gravidez, uma das primeiras coisas que ela vai dizer, ela fala assim: Deus me livrou da vergonha pública. Existia uma vergonha para quem não gerava, era como se aquela mulher fosse amaldiçoada. E aí quando ela começa a gerar, sabe o que é que Deus está dizendo publicamente? Ela é minha, eu não desisti dela, eu não vou desistir do ventre dela, e eu ainda vou usar o ventre dela para gerar o último sacerdote da lei. Deus chama Isabel e gera dentro desse útero o último sacerdote da lei, que foi João Batista. Um homem que ia preparar o caminho para o Senhor. As Isabéis, elas têm algo especial. Quando você está do lado de uma Isabel, ela te faz sentir importante e aconchegante. Isabel, ela sabe exatamente as palavras certas para usar, porque ela já passou por muitos invernos. Só uma pessoa que passou por uma esterilidade vai entender quem está estéril. Só uma pessoa que precisou da graça de Deus, que saiu de um poço de humilhação, vai olhar para alguém com misericórdia e acreditar no chamado dessa mulher. Deus podia ter dito qualquer coisa: vá para a casa da fulana, uma mulher que se identifica mais contigo, ela é mais jovem. Mas Deus chama Maria para um lugar que Deus fez um milagre, que Deus construiu algo impossível. Deus está encaminhando algumas mulheres aqui para esse lugar do impossível. Ele vai te levar a casas que você vai ver o impossível acontecer. E é um sinal de Deus para a sua vida, que você está gerando algo do coração de Deus. É interessante pensar que no meio dessa palavra, que Zacarias,
Ele estava, olha só que interessante, Zacarias, ele tinha sido sorteado para naquele dia prestar um serviço de sacerdote. Era comum isso acontecer. E sabe o que é que Deus falou para mim? Ele lá no meio, ele já tinha feito aquilo quantas vezes? Entrar no santuário, oferecer sacrifício. Sabe quando você vem no culto, levanta suas mãos, adora, se ajoelha, ora, ouve a palavra, faz uma oração, sai por aquela porta. Quantas vezes você já fez isso? Mas naquele dia Deus decidiu visitar o cotidiano de Zacarias. Eu quero dizer para você, Deus está querendo visitar o seu cotidiano. Às vezes você vem com uma expectativa na conferência, Deus está falando assim, eu quero te pegar lá na tua cozinha. Eu quero te pegar enquanto você está cozinhando, enquanto você está limpando, enquanto você está tomando banho. Eu quero pegar você no seu cotidiano e te chamar. Porque um anjo aparece no meio de um cotidiano. Aquilo que não é normal, Deus começa a usar as coisas comuns para gerar as sobrenaturais. Eu lembro que há anos atrás, em 2006, eu sempre falo que 2005 foi o ano de mais fome e sede de Deus na minha vida. Foi o ano que eu me debrucei em livros, em bíblias, eu faltava eu comer as coisas. Eu lembro que eu ia para o chão da minha sala, faltava eu cavar e achar o apartamento de baixo. De tanto choro, e eu dizia, Deus, eu te quero. Eu estava cansada com a religião, cansada de títulos, cansada de mundo gospel. Eu estava, Deus, eu não quero esse mundo vazio, eu preciso da tua presença. Ainda que o Senhor me esconda, que eu não seja conhecido em lugar nenhum, eu quero a tua presença. E eu falei, Deus, eu preciso. E eu cavava. Foi o ano de mais fome, foi o ano que Deus me jogou para os presídios, para as prostitutas. E Ele disse assim para mim, eu te quero nesses lugares. E eu lembro que cavando ali na presença de Deus, buscando Ele, quantas noites o Espírito Santo me visitava naqueles lugares de uma forma sobrenatural. E as palavras, hoje, eu vejo quantas palavras que eu recebi, mas nada se compara às palavras que você recebe no seu coração, que são de Deus. Alguém pode vir sobre você e liberar uma palavra, uau, isso é lindo e maravilhoso. Porque Deus tem uns mantos, né, Luma? Deus, Ele vem com os mantos na sua vida, Ele revela livros, Ele desenrola o rolo. Mas nada se compara quando Deus fala. E quando você bate na porta, Ele vai abrir. Porque naquele ano, 2006, no ano seguinte, eu fui numa conferência, assim. Naquela conferência devia ter mais ou menos isso de quantidade de gente. Nós não tínhamos conseguido sentar na frente. Nós sentamos lá atrás, no fundão. E de repente, o pastor que estava ministrando, ele falou assim, aqueles dois lá no fundo, estava eu e meu marido. Eu vou ungir vocês dois hoje. E quando acabou aquela reunião, ele chamou a gente, entregou uma palavra. E ele disse uma palavra para mim. Ele disse assim, se prepare, Deus vai visitar a sua casa com um sobrenatural de Deus. E eu falei, a minha casa, quando você pensa assim, não é um culto. Mas a minha casa com o sobrenatural de Deus é a sua casa. E eu pensei que eu ia ver anjo na minha casa. Você já viu quando Deus fala uma coisa, você começa a imaginar dentro da sua mente? Vai vir um anjo, meu Deus, que medo. Ai, como é que eu vou ver? Como é que vai acontecer na minha casa? Passou uns meses, um sábado. A gente tinha ido almoçar, a Vitória tinha 2 anos e meio. Nós tínhamos ido almoçar, e você já viu que parece que sábado e domingo, sábado à tarde, começa, você liga um sonífero na sua vida, parece que alguém liga um botão, dormir. Já viu que você fica slow motion? Você fica devagar, parece que você quer descansar. Está dentro da gente isso. E naquele sábado eu queria que a Vitória dormisse. Quem aqui é mãe de bebê que você quer que eles durmam? E só a graça de Deus. Eu já chorei por conta disso. Meu Deus, eu só queria dormir, Senhor. Já chorei. Quer ver quando eles querem brincar na hora do sono? Aí você fica ali, ó, você não sabe mais nem quem é o teu nome, o nome da criança. Você está ali brincando, trocando roupinha. E aí aquele dia eu falei assim, eu e o Theo deitamos, eu falei, Vitória, vem cá no meio da mãe e do pai, vamos dormir. Queria, como diz a minha avó, encramunhar ela ali, dar uma chave, vamos dormir. E nada. De repente nós estamos lá deitados, eu falo, Vitória, né, Vitória está aqui.
Ela de mãozinha levantada, 2 anos e meio. Ô malamacê, malamacê. Ô malamacê, malamacê. Diante de Deus. Eu nunca vou esquecer a língua que ela falou. Ô malamacê, malamacê. E começou a falar em línguas andando por redor de casa. Eu falei, Thelma, olha o que está acontecendo. E ela começou a falar em línguas. E ela foi para a porta, para uma parede, e disse assim, ah, meu amado, vem meu amado. E eu falei, como? Não é linguagem de criança? E ela dizia, vem meu amado, vem. Tá, ela fazia assim na porta, tá. Pai, mãe, chegou o tempo. Peraí. E falando tudo errado. 2 anos e meio, pai e mãe, chegou o tempo. E ela falou, seca as lágrimas. É um tempo de alegria. 2 anos e meio dentro da minha casa. Porque o que Deus quer fazer é dentro da sua casa. A Bíblia fala que a dracma perdida, ela foi perdida dentro de casa. Existem alguns valores que nós perdemos dentro da nossa casa. E Deus está falando assim, ó, para tudo. Para tudo. Para tudo que você está fazendo agora. Começa a botar luz nessa casa, varre essa casa, porque você vai encontrar coisas que estão perdidas dentro de casa. E essa semana, eu comecei a orar por isso. Eu falei, Deus, visita o meu cotidiano. E nessa semana aquela correria e as prioridades, porque quando você é uma mulher de prioridades, quando Deus alinha você numa prioridade, nada tira você do foco. O que o diabo quer fazer com as nossas vidas é nos arrancar do propósito de Deus, é nos distrair. E no meio dessa conferência toda, eu falei, Deus, essa conferência aqui não está na minha mão. Toda hora eu fazia assim, é tua, está na tua mão. A minha carne vai lá e pega, guria. Pega essa conferência na mão, resolve tudo. Deus falava, entrega, filha. E eu entregando. E eu falei, Deus, toca sobrenaturalmente. Aí eu fui numa loja pegar um presente. E aí, ela embrulhando o presente, ela falou assim pra mim, você sabe que essa noite, ela é uma pessoa bem tímida. É que Deus ama essas pessoas tímidas. Você sabe que essa noite eu tive um sonho. Eu falei, ah é? Então eu sonhei que eu orava por ti. Eu falei, por mim? Isso. Eu sonhei que eu orava e no meu sonho vinha porção dobrada. Essa palavra porção dobrada. Aí ela falou assim pra mim. Aí eu falei, ah é? Então nós vamos concretizar esse sonho agora. Vamos lá no provador da loja, tu vai orar por mim. Não, ela falou. Quem sou eu para orar? Eu falei, haha. Eu falei, peraí, quem sou eu? Eu disse assim, eu preciso que você ore por mim, que você libere essa porção dobrada, porque Deus confiou ela para você. E ela assim, amém. Fomos para o provador da loja, no meio do estoque dela. Botou um banquinho para mim sentar. Eu falei, não, eu vou me ajoelhar, porque tem coisas que a sua postura muda tudo aquilo que Deus faz. Tem posturas que você toma. É interessante, às vezes Deus te coloca uma cadeira para você sentar, só para você se ajoelhar, para você escolher se humilhar um pouco mais. E eu falei, não, eu vou me ajoelhar. Quando eu me ajoelhei, ela começou a orar por mim. E eu ali recebendo, amém. E orando pela conferência, orando pelas mulheres que estavam viajando para cá, que não haja nenhum acidente. Deus começa a guardar tudo, todas as portas, todas as entradas, tudo aquilo que está sendo feito, começa a guardar. E aí ela faz a oração, que uma porção dobrada do teu espírito venha sobre ela. Quando ela falou isso, eu senti um peso no meu corpo. Uma das vendedoras que estavam orando junto começou, ai meu Deus, e buf, no chão. A glória de Deus invadiu aquele provador, porque Deus não precisa de uma conferência, Ele só precisa de corações rendidos que amam a presença de Deus. Sabe o que Deus faz aqui nessa conferência? Ele reúne as famintas, aquelas que querem mais, porque Ele vai derramar sobre a sua vida, sobre a sua linhagem. E não é só você não, atrás de você vem uma multidão, atrás de toda mulher tem uma multidão. Você é uma árvore frutífera. Sabe o que eu aprendi? Que nós vamos passar. Você vai passar. Você bonita desse jeito, cabelo escovado, não sei a cor dos seus olhos, nós todas aqui vamos passar. Talvez daqui 20 anos, muitas de nós não vamos mais estar aqui. Talvez 50 anos, muitas de nós não vamos mais estar aqui. E sabe o que Deus falou comigo?
eu não vou passar, o meu evangelho não passa, porque cada mulher deixa uma semente da glória de Deus. Nós vamos passar, mas nós somos conectoras de um processo, conectoras da glória de Deus. Outro dia eu estava aqui orando e Deus me deu uma visão. Eu recebi como se fosse um choque elétrico. Eu estava ali e Deus falou assim: eu estou levantando mulheres que vão lá, sabe aqueles interruptores desligados? E coloca na tomada. São mulheres específicas que vão fazer conexões poderosas. E parece que quando liga, a coisa começa a funcionar e a luz começa a brilhar de novo. Tem junções aqui poderosas de mulheres que vão se ligar uma a outra e o propósito de você vai fluir. Sabe por quê? Talvez que você não está vivendo algum dos propósitos de Deus, porque a sua Isabel não chegou ainda na sua vida. Sabe uma coisa que me impressiona em Isabel? A humildade do coração dela. Porque quem foi muito humilhada, lembra que eu falei? Que Deus tirou a humilhação dela, é uma mulher que não tem soberba no coração. Você já viu que algumas mulheres, para Deus levantar, Deus tem que picar elas bem picadinho antes? Você já percebeu que Deus faz questão de humilhar? Gente, eu já passei tanta humilhação, tanta palavra. E eu falava, e sabe quando você quer se defender, e Deus falava assim: não se justifique. Quando Davi e Absalão se levantou contra Davi, um filho se levantou contra Davi, Davi sai da cidade. E a Bíblia diz que tinha um homem chamado Simei, pegou as pedras na mão e começou a dizer assim: ó, seu cachorro, você merece aquilo que o teu filho Absalão está fazendo com você, porque você fez com Saul, isso aí, bem feito, você merece o que está acontecendo com você. Teve um dos guerreiros de Davi que pega a espada e fala assim: eu mato ele agora ou daqui a pouco? E Davi fala assim: abaixa a espada, porque quem sabe é o Senhor me humilhando. Quando você entende os processos, você não culpa pessoas, você leva para Deus. Sabe de uma coisa? Quando você se justifica, você tem e perde a oportunidade de deixar Deus justificar você, de deixar Deus levar você para um processo de cura. Tem mulheres aqui que Deus quer derramar algo precioso na sua mão, por isso que Ele está quebrando você inteira. Paulo disse: existe em mim um espinho na carne, algo que me impedia de me orgulhar. Todas nós aqui temos um passado, todas nós aqui temos um lugar de remissão, todas nós aqui precisamos da graça e da misericórdia de Deus, e Deus te levantou para isso, porque só uma mulher que foi humilhada vai chamar uma mulher e vai restaurar ela, sem orgulho. E é lindo ver que Isabel, quando ela recebe Maria, depois você lê, eu vou contando aqui. A Bíblia diz que quando Maria, é engraçado, eu acho interessante uma coisa. O anjo disse: Isabel está gerando algo impossível. Naquela época não existia Instagram que Maria pegasse e olhasse: ai, a minha prima está grávida. Já viu? Chá de revelação da fulana, né? Eu não sei você, mas sempre é uma alegria quando a gente vê uma mensagem de uma mulher que está grávida. Hoje mesmo, uma amiga minha que tem 3 filhos anunciou o quarto. E ela não tinha o Instagram para ver se era menino ou menina. O anjo revelou: ela está gerando um filho. E quando ela chega na casa de Isabel, quando você caminha com mulher assim, gente, eu vou fazer um parênteses, depois eu quero voltar, mas esses dias eu encontrei com 2 profetas ao mesmo tempo. Sabe, 2 profetas profetizando, e eu igual uma bolinha de ping-pong tentando acompanhar as profecias, um jogando profecia para o outro, entendendo o céu, lendo o céu. Eu falei: meu Deus. Quando você recebe uma palavra profética, quando você vê alguma coisa acontecendo, o seu interior parece que não dá uma mexida. Você já ouviu palavras e parece que dentro de você algo queimou, você se conectou a algo. Porque quando Maria chega na casa de Isabel, olha o que Isabel diz: ai, o meu ventre, o meu menino está remexendo. E a Bíblia diz que ela foi cheia do Espírito Santo. Ela podia ter dito: não, eu sou mais velha, eu tenho um milagre aqui, eu tenho algo que Deus fez.
Vem cá, Maria, vem cá que eu vou te ensinar. As Isabéis, elas reconhecem o que as Marias carregam. As Isabéis dizem, olha, eu estou gerando algo, mas o que está no teu ventre é muito maior que o meu. E eu quero te ajudar, ainda que Deus te levante muito mais do que eu. Ainda que Deus faça contigo aquilo que não fez comigo. Porque não tem nada a ver comigo, tem tudo a ver com Ele. Eu vou passar, mas aquilo que é dele não passa. E Deus construiu as Isabéis nesse lugar de humilhação, vales de humilhação, para que você seja uma mulher que levanta outras mulheres. É interessante que Isabel teve um processo de esconderijo. Olha aí, quem se identifica com Isabel? A Bíblia diz que por 5 meses Isabel ficou escondida dentro de casa e não saiu para lugar nenhum. E ela podia ter gritado aos 4 ventos, ela estava muito feliz. Você imagina quando Deus faz algo em você que é impossível, que você sonha. Mas Deus falou assim, eu quero que você se esconda. Sabe, a coisa mais difícil é nós entendermos o processo da semente de Deus na nossa vida. Eu lembro que o primeiro grupo de mulheres que eu fiz, há anos atrás, eu fui tão empolgada para aquele grupo de mulheres. Eu fui tão feliz, com um livro na mão, pensando assim, o avivamento vai romper nessas mulheres. Elas dormiam no meu culto. Aí eu ia com uma amiga que tinha recém aprendido a dirigir. Ela está aqui. E tinha um morro para chegar lá. E ela ia a 30 por hora. E eu acho que os caminhoneiros queriam matar a gente. E eu ficava aflita. Eu dizia assim, dá uma aceleradinha. E ela assim, aprendendo a dirigir. Era uma luta. O grupo acabou. O grupo acabou, eu entrei em crise. Porque eu já tinha palavras que Deus ia me levantar para mulheres. E eu fui para Deus chorando lá na minha sala. Eu falei, Deus, o Senhor errou de endereço, não era para mim. Olha o que aconteceu, que vexame, que vergonha. Elas dormiam na hora da ministração. E acabou e não tem mais. E Deus falou assim comigo, filha, você não entendeu o processo da semente. Que ela precisa primeiro morrer para dar fruto. Eu percebo que aquilo em nós que morre para dar fruto, tem muito mais poder na hora de gerar. Na hora que rompe. Você vai observar que Deus vai gerar você exatamente naquelas áreas que você já desistiu. Eu lembro, estéril, não podia ter a Isabela, que estava só com a primeira filha, que a Vitória já era uma bênção. Mas nós queríamos o segundo filho, a Vitória me pedia. Um dia meu coração se cortou, nós estávamos numa reunião, e a Vitória assim para mim, tinha uns 8, 7 anos, mãe, olha todas essas crianças, e eu olhei. Todas elas têm um irmãozinho. E eu não tenho um irmãozinho. E nós tentávamos engravidar 6 anos e nada. E eu lembro que quando o meu ventre começou a gerar, quando eu comecei a viver esse propósito de Deus, Deus falou assim para mim, te prepara, porque essa menina vai marcar um novo tempo. Quem está grávida aqui? Levanta sua mão bem alto. Eu quero dizer para você, eu quero te dar uma palavra. Esse bebê vai marcar um novo tempo na sua vida. Porque quando a Isabela nasceu, um novo tempo nasceu. Eu quero te encorajar. Você pode olhar os nascimentos dos seus filhos. Você que é mãe que está aqui, você vai ver como eles marcaram tempos na sua vida. Como você entende processos que foram levantados a partir do momento que você teve filhos. Isabel era a esposa de um sacerdote mudo. Você já viu isso? Isabel teve que lidar com seu marido mudo por 9 meses. Você já viu quando o sacerdote da casa está mudo, o desespero que acontece? Mas sabe de uma coisa? Isso não impediu Isabel de gerar. E mais do que isso, quando ela deu à luz, o filho liberou a voz profética do sacerdote dentro de casa novamente. Deus está levantando mulheres que estão gerando e vão restaurar as vozes do sacerdote dentro da sua casa. Mulheres que estão sofrendo porque o sacerdote está mudo. Dentro da sua casa, seu marido não se posiciona, você não vê ele buscando a Deus. Deixa eu te falar uma coisa, a pior coisa que você faz é dizer, tu orou hoje? Tu leu a Bíblia, não te vi mais lendo a Bíblia nem orando. Você quer travar o seu marido, é cobrar as coisas de Deus para ele. Sabe o que você faz? Eu aprendi. Você não precisa falar nada, faça você. Ele vai te chamar amor. Você está lá toda ranhenta, no chão. O que está acontecendo? Estou buscando o amado da minha alma.
Eu estou levantando um altar dentro da minha casa. Deus está levantando mulheres que não pedem para fazer, mas mulheres que fazem, mulheres que dão um exemplo, e mais do que isso, fazem e geram no poder de Deus. Se o seu sacerdote da sua casa está mudo, eu quero profetizar hoje, que a partir do momento que você gerar os sonhos de Deus, que Ele vê nascer, Ele vai ter a voz restaurada. Nós temos exemplos aqui de mulheres que cansaram de brigar, cansaram, e elas foram para Deus, e Deus gerou dentro da casa delas. E eu vi que toda a gestação de Isabel está ligada à gestação de Maria, porque o anjo falaria para ela no dia do chamado: olha, a sua prima, ele deu uma dica. Sabe quando Deus coloca, sopra no seu coração o nome de alguém? Sabe, a fulana, ela está assim. E às vezes você pensa assim, é coisa da minha cabeça. Não é coisa da sua cabeça. Deus está te conectando a mulheres com um propósito. E eu estava conversando com o pastor Juscelio sobre isso. E ele me falou algo lindo. Ele disse assim, olha, Isabel, a mulher que gerava o último sacerdote da aliança, não ia ter mais nenhum. Maria, a primeira mulher que gera o sacerdote da nova aliança. As duas juntas. Maria avivou Isabel. Mas sabe o que acontece? Olha, que interessante aquilo que Deus faz de forma profunda. Isabel sendo a mãe do último sacerdote da lei, Deus contou com experiência, porque ela já era velha. Deus contou com uma habilidade de cuidar de um bebê. Deus convidou ela com um propósito, Deus chamou e restaurou ela. Mas quando Ele chamou Maria, Ele disse assim, não, na graça não é habilidade. Na graça é pureza. Ele contou com a pureza de Maria. Era uma improvável igual, mas totalmente pura. Hoje Deus não está mais levantando uma geração que conta com a sua habilidade, com aquilo que faz ou que não faz. Sabe, às vezes eu falo assim, Deus, a minha palavra é tão simples, eu nem tenho uma palavra assim, eu nem tenho. E eu falo assim, Deus, é tudo tão cotidiano da minha vida. E Deus fala assim, eu não conto com a tua habilidade, estou contando com a tua pureza. Tem mulheres aqui que têm pureza, Deus não está contando se você sabe ou não fazer ou falar, Ele está contando com você, com o seu coração. É igual Saul tinha uma habilidade tremenda. Mas então Deus escolhe Davi, que não tinha cara de nada, mas ele tinha um coração e uma pureza para ele. Não se esqueça disso, Deus está levantando você. Eu queria falar um pouquinho das Marias e as Marias. Elas, quando ouvem a voz de Deus, elas ficam confusas. As Marias são aquelas ainda que não entendem o propósito. E de repente Ele diz, olha, eu vou vir sobre ti. E ela fala, mas como que isso vai acontecer? Sabe, quando as mulheres ouvem palavras de Deus e ficam confusas. Quando você ouve Deus falar algo ao seu coração e você diz, eu não estou entendendo o que Ele está falando. É quando Ele vem sobre você, Ele começa a desenrolar o processo, porque o anjo falou, Ele disse como ia acontecer. Existem algumas Marias aqui que Deus está falando, olha, eu vou te explicar hoje o que vai acontecer. Tem mulheres que chegaram aqui com dúvidas, confusas, Deus está falando, eu vou tirar toda a confusão, toda a dúvida. Eu vou vir com graça e vou desvendar para você aquilo que eu vou fazer. E uma pergunta que ela faz, mas como que eu vou gerar? Ela tentou... Eu sou virgem e eu estou prometida em casamento. Ela tentou pegar a realidade do que Deus disse dentro e formatar da vivência dela. Você já viu quando Deus fala coisas para você e você parece que olha para a sua vida e não encaixa o que Ele está falando? É Deus que está falando. Porque nunca vai encaixar. Ele sempre vai expandir você. Ele sempre vai levantar você para outro nível. Não pense que o que Deus vai trazer sobre você se encaixa perfeitamente na sua vida. Não encaixa. Não pense que você vai se sentir completa, plena, ok, é isso. Nunca foi assim. Ele sempre levanta mulheres que pensam que não tem nada para oferecer, porque realmente não tem. Porque é Ele que dá aquilo que precisa ser oferecido. Você já viu que Deus mandava para a guerra Israel com 300 contra não sei quantos mil? Você já viu que Deus Ele tem essa habilidade de transformar? Eu estava falando com a Luma hoje sobre uma experiência dela, num café que a gente estava tomando. E ela estava vendo uma situação que ela estava vendo o outro lado terrível ganhar. E ela disse assim, Deus, e agora o que eu faço? E Deus falou assim para ela, não faz nada. Observe e veja o que eu vou fazer. E ela disse, Deus, mas como? E Deus falou para ela, lembra quando os exércitos inimigos eram tantos?
e que de repente Deus confundia eles, e eles próprios se matavam, eles próprios se exterminavam. Tem vezes que Deus vai permitir que você confie até o fim, para ver na sua frente o livramento que Ele vai te dar. Te leva para um lugar de confiança no Espírito. Isabel precisava do que Maria tinha. Deus conecta dentro do chamado de Maria uma Isabel. Isabel já estava conectada no Espírito. Sabe, quando aquela criança mexe no ventre, é como se ela dissesse assim: eu estou conectada ao chamado que ela tem. Esse ano, eu falei aqui, esse ano Deus colocou algo no meu coração sobre casa de Isabel. Porque um pastoreio é um lugar muito sozinho. Quantas pastoras nós temos aqui? Mulheres que são pastoras, levanta sua mão bem alto. Você pastoreia junto com seu marido. Você sabe do que eu estou falando. Você sabe que tem feridas suas que você não abre para ninguém. Que tem lugares que você chora sozinha, que você não tem coragem de falar. E Deus falou comigo que essa casa de Isabel é um lugar de cura e restauração. E que Deus estava tirando humilhação e vergonha de algumas mulheres, para que elas sejam cheias do Espírito, para que elas preparem a próxima geração de mulheres. E nesse lugar hoje aqui nós temos duas classes, nós temos Isabéis e Marias, não existe a terceira. Mulheres que vão levantar outras mulheres. Talvez você é uma avó. Quantas vós nós temos aqui? Você viu que uma avó é capaz de fazer com uma criança. Você tem uma autoridade sobre a vida dos seus netos em oração e intercessão que você não tem noção. Quando eu comecei a viajar pelo Brasil, eu fui lá na minha avó. Eu falei assim: vó, me ajoelhei lá na casa dela. Falei: vó, me abençoa para esse novo tempo na minha vida. A senhora é minha intercessora. Eu me ajoelhei, ela chorando, colocou a mão nas minhas costas e me abençoou. Porque sabe, tem pessoas que têm o poder de nos abençoar de uma forma tremenda. Você lembra que antigamente nós falávamos benção? Você era dessa época? Você tem mais de 40 anos. Você dizia bênção. Deus te abençoe. Bênção, pai. Bênção, tio. Deus te abençoe. Tá, você nem sabia que aquilo era um princípio poderoso, mas você era atingido por ele. Eu falei: eu quero voltar. Tem uma palavra que diz assim, ó: fale às próximas gerações daquilo que eu fiz. Existem princípios que estão se acabando na nossa geração, porque nós não estamos contando as próximas gerações. A gente não ensina os nossos a dizer: chama a avó, pede bênção, coisa que nós fazíamos. Por isso que Deus está conectando uma geração a outra. Você está me entendendo? Porque quando se conecta essa geração, princípios imutáveis começam a acontecer. A glória de Deus começa a vir. E você é ativada naquilo que Deus chamou você. Deus está levantando mulheres com profundo amor por outras, para gerar outras mulheres. Isso não é seu. Isso vem de Deus. Tem mulheres aqui que Deus chamou você para reunir mulheres na sua casa, e você está resistindo. Você pensa que isso é uma obra lá da igreja. Quando eu comecei, ninguém mandou. Deus falou assim comigo: reúne as tuas 4 amigas, para de comer junta. Para de só comer e engordar. Para, porque eu vou levar vocês para um nível maior na minha presença. E foi ali que tudo nasceu. São naqueles lugares simples. Deus está querendo destravar você, levantar você hoje nesses dias. Quando eu falei com a Ana Paula para ela estar aqui, eu estava lá nos Estados Unidos. E lá nos Estados Unidos, andando naquelas ruas, eu tive a visão dela ministrando com a gente aqui. Mas eu nem atinei, porque às vezes Deus te leva a lugares para destravar propósitos e destinos na sua vida. Para mim era uma viagem de férias. Ministrei em 2 lugares, mas nada mais que isso. Quando eu cheguei lá, olha isso. Eu falei para o meu marido: uma pessoa que eu gostaria tanto que ministrasse era a Ana Paula. Ela tem uma conexão tão grande, eu recebi tanto dela. Ela destravou tanto a minha vida. Eu queria levar ela para o sul do Brasil, porque a Ana Paula, ela tem como se fosse uma visão apostólica, ela tem de alargamento. E aí, nós nem tínhamos comprado esse lugar ainda, era janeiro. Nisso eu cheguei, fui ministrar em Boca Raton. E a dona da casa me recebeu. Entrei na casa dela. E ela disse assim: fiquem à vontade e tal. Aí nós ministramos, voltamos. E sem querer, não sei como,
Ela perguntou, você tem reunião de mulheres lá? Eu falei, tenho. Quero fazer uma conferência no próximo ano. Ela, você faz conferência? Faço. Eu falei, até inclusive eu queria muito convidar a Ana para ministrar na nossa conferência. Ela falou, Ana Paula Valadão? Eu falei, é. Pegou o celular dela, é minha amiga. Eu quase tive um piripaque. Sim, ela já ficou muitas vezes nessa casa. Espera aí. Ana, tô com uma pastora aqui do sul. Uma bênção. E o Telmo rindo de mim num canto. Isso, posso? Tá. Ó, ela tá com eu tô mandando teu contato para ela. Ela vai te chamar. Daí, tô lá eu. Um dia recebo uma mensagem, Ana Paula Valadão. Ai, meu Deus. Falei, oi, amada. A pastora fulana me entregou o seu recado. E eu quero muito estar com você no sul. Daí eu falei, daí eu expliquei para ela o que estava acontecendo. Eu falei, olha, o que Deus está fazendo lá é uma loucura. Nós reunimos nas quintas-feiras 1.500 mulheres, mais de 1.000 mulheres. E falei para ela da nossa visão e tal. E ela falou, não, eu vou estar com você, tal. Pega o telefone da minha secretária. Eu falei, tá. A secretária dela me chamou. Então, Viviane, nós vamos alinhar essa agenda. Eu falei, em nome de Jesus. E por aí ficou, lá em janeiro. Quando chega em fevereiro, eu recebo uma mensagem. Acho que até em janeiro mesmo. Recebo uma mensagem de um profeta lá do Rio Grande, de BH. E ele falou assim para mim, ei, Vi, falando assim, né? Tem alguém de Minas aqui? Ô povo que eu amo, povo mineiro. Ei, Vivi, estava aqui tomando banho. E Deus começou a falar comigo no chuveiro. E eu apaguei tudo aqui, estou aqui. Eu tenho que te entregar uma palavra. E assim, eu vi, assim, no final do ano em Criciúma eu tive uma visão. Eu vi a Ana Paula Valadão ministrando uma conferência. Eu falei, o que tu viu? Eu vi a Ana ministrando uma conferência. Eu falei, o quê? Não, tu sabe do que aconteceu. Não estou sabendo de nada. Daí eu falei para ele. Aí ele assim, já está feito. Está feito. Vai acontecer. E ele começou a falar o que ela ia liberar para nós nesses dias aqui. Ele falou em alargamento de visão, alargar tendas. E nós não tínhamos comprado esse lugar aqui ainda. Nós estávamos lá naquele lugar. E eu falei, Telmo, o que nós vamos fazer agora? O que nós vamos fazer aqui? Cabe 1.000 pessoas. Fui correndo alugar um outro lugar. Fulano, pelo amor de Deus, dia tal. Já está alugado para uma formatura. Eu falei, misericórdia. Mas quando Deus faz, Ele faz completo. O dono desse lugar bate na nossa porta, sem saber de nada, e diz assim, vocês não querem comprar o Sisos Hall? Eu fiz igual Sara. Falei, o quê? O Telmo fazendo cara de que, claro. E eu tipo assim, meu Deus, eu faço conta para ir na Arezzo. E deu preço. Falei, claro. E aí eu falei, não, só muito. Eu lembro que eu falei com o irmão, eu falei assim, nossa, estou tão angustiada com essa compra, com esse processo. Ele assim, por quê? Porque como que vai ser? Daí ele assim, cara, se Deus permitiu. Eu falei, amém. Gente, daí eu mandei uma mensagem para Ana, que a gente ficou amiga. Falei, Ana, é o seguinte, ora aí, porque pelo local nós estamos orando, eu sei que tu tem um alargamento da visão, tu tem essa unção de alargar, de multidão, ora por nós. Irmãs, quando chegou março, se eu não me engano, esse lugar que estava comprado para a glória de Deus. Quando eu mandei, pode aplaudir a Ele. Jesus. Quando eu vi que deu certo esse lugar, eu lembro quando eu vim a primeira vez aqui, com 7 homens bem vestidos, querendo me mostrar esse lugar.
Eu não precisava ver ele, eu já sabia que ele era bom. E eles dizendo assim, aqui é um banheiro, aqui é isso, aqui é aquilo. E eu me fazendo assim, meu Deus, quem sou eu? Eu sou da Próspera. Quem sou eu andando nesse lugar para comprar esse lugar, Senhor? E Deus falando assim comigo, eu estou alargando as tendas, eu estou alargando a visão. A vinda dela para cá, eu quero dizer uma coisa para você, não foi só para alargar a extensão desse lugar, mas em Criciúma e nas nações, Deus vai fazer algo lindo na sua vida. Deus está ampliando sua visão, alargando a sua fé, tirando você de um nível e colocando você num nível maior de fé. Nesses dias um bastão vai ser entregue, e que você segure ele com toda a força no seu espírito. Eu queria orar por você hoje, eu queria ativar a sua fé nessa hora. Você pode ficar de pé? E desde o início, eu falei assim, mas eu queria alguém para o louvor. Eu queria tanta Luma. E eu tinha o celular do pai dela no meu celular. E eu falei, e tentei conexão. Liguei para uma igreja de Peruíbe, pedindo o contato dela e nada. Desisti, falei, então deixa. Vou ministrar no Rio de Janeiro com ela. Na hora que a gente se viu, foi igual um contato. E aí eu falei, vai ter uma conferência lá no sul. Ela falou, eu vou. Eu falei, sério? Mas imagina, gente, foi sexta-feira passada? Sexta passada. Daí eu falei assim, mas é sexta que vem, tá? Deixa eu ver aqui. Tô livre. Eu falei, o quê? Porque quando Deus faz, Ele faz completo e perfeito. E Deus começa a conectar pessoas para um propósito específico do coração de Deus. E eu queria fazer uma oração hoje, específica nesse lugar. Eu queria orar pelas Isabéis que estão aqui. Eu quero orar por mulheres que estão aqui, que você sabe que você é uma Isabel. Seu coração queima quando você olha para mulheres. Seu coração queima para cumprir a vontade de Deus, está no seu espírito. Você tenta se esconder, você tem vergonha, você acha que não é com você, mas Deus está falando, eu te chamei para isso. E quando você vê uma Maria chegando perto de você com o mesmo propósito, ela começa a mexer no seu coração, no seu interior. E eu queria chamar aqui na frente, quantas Isabéis nós temos? Eu quero orar com você aqui. Uma geração de mulheres que vai levantar outras mulheres vai ser levantada aqui nesse lugar hoje. Eu queria chamar você aqui. Pode vir aqui na frente, eu quero orar por você. Você que tem um chamado com mulheres, você corre. E Deus está fazendo, Deus já passou, fez você passar por situações de humilhação, de quebra. Só Deus sabe os anos de esterilidade, só Deus sabe quantas vezes você falou, mas agora não dá mais tempo. Quem sou eu para viver isso? O Senhor conta com Isabéis, eu quero trazer você aqui essa noite, quero orar por você. Pode vir. Pode vir. Quero orar pela sua vida, eu quero liberar você. Tem pastoras aqui que precisam ser destravadas. Pastoras ainda que estão presas a um estereotipo pastoral antigo. E Deus está falando para você, sai da caixa. Sai da caixa porque eu quero liberar a sua visão. Sai da caixa porque eu quero trazer sobre você vida. Sai da caixa porque eu vou liberar algo incrível e poderoso na sua vida. Deus está levantando Isabéis nesse lugar. Deus está levantando conectoras da próxima geração. Deus está levantando mulheres com um propósito específico aqui, Deus. Em nome de Jesus, Espírito Santo, começa a falar com Ele, dizer, Deus, coloca a mão no seu ventre e comece a gerar isso. Deus, aqui está o meu ventre. Eu te entrego a minha esterilidade, eu te entrego aquilo que eu não entendo. Eu te entrego os meus medos, eu começo a te entregar Espírito. O Espírito Santo virá sobre você essa noite. Coisas sobrenaturais vão começar a ocorrer com a sua vida. A glória de Deus, o favor de Deus está sobre você nesse lugar. Em nome de Jesus, enquanto nós cantamos essa canção, o Espírito Santo virá sobre você. Ele está tirando mulheres de caixas e liberando você para a vontade que está nele. Deus está liberando.
Sei que nada sou, sei que nada tenho. Quando longe de ti, sei que se não fosse pela tua graça, Deus, eu não estaria aqui. Sei que nada sou, sei que nada tenho. Longe de ti, sei que se não fosse pela tua graça, eu não estaria aqui. Eu venho a ti com um coração contrito. Tão longe estou de me parecer contigo. Eis-me aqui, me prostro aos seus pés. Ensina-me a ser como és. Eu venho a ti com um coração contrito. Tão longe estou de me parecer contigo. Eis-me aqui, me prostro aos seus pés. Senhor, ensina-me a ser como és. Oh, ensina. Oh, ensina. Ensina-me a ser como és. Ensina-me a ser como é. Você que está aqui na frente, queria que você levantasse as suas mãos. Você que Deus tem chamado você para uma Isabel nesses dias. Você veio de tão longe. Talvez tem mulheres aqui que vieram de tão longe. O Espírito Santo te trouxe para um lugar de destravar o seu coração. Anos de silêncio, anos de medo. Você sabia? Amanhã já é primavera. Dia 21 de setembro é a nova estação que está sobre o Brasil. E eu derramo sobre você a unção da nova estação, de um novo tempo, de ser cheia do Espírito, cheia. Eu vejo rios de água viva nesse lugar. Rios de água viva nesse lugar. Rios de água viva. Ensina-me a ser como é. Ensina-me a ser simples. Ensina-me a ser pura. Ensina-me a ser como é. Sabe o que é que o mundo diz? Que você só é influente quando você tem muitos seguidores. Que você só faz algo porque você é habilitado. Mas sabe, Deus tem chamado as mulheres simples desse lugar.
Deus tem chamado mulheres simples, com palavras simples. Talvez você tenha repetido para você várias vezes: eu não tenho nada para oferecer, eu não vejo nada de bom em mim. E Deus está falando: eu quero que você comece a acreditar no que eu falo para você. Eu quero que você acredite no que eu falo sobre você, no que eu determinei. Eu vejo mulheres aqui que quando você foi concebida, Deus falou assim: uau, é uma mulher, é uma menina. Não importa como teus pais te receberam, os céus estavam em festa. Uma menina cheia da glória de Deus. Eu quero que você pergunte agora: Pai, quais são as palavras do céu sobre mim? Eu vejo jugos pesados de acusação, de culpa e de medo. Você não é a mulher adúltera. Você não é a mulher pecadora. Você não é a mentirosa. Você não é a enganadora. Você é filha amada do Pai, cheia da presença de Deus. Ele está arrancando todo jugo. Ensina-me a ser como és. Ensina-me a ser simples. Ensina-me a ser pura. Ensina-me a ser como és. Ensina-me a ser santo. Ensina-me a ser obediente como tu, Jesus. Ensina-me a ser como és. Eu venho a ti com o coração contigo. Tão longe sou de me parecer contigo. Eis-me aqui, me prostro aos seus pés. Ensina-me a ser como és. Eu tinha uma ferida no meu nascimento. Eu tinha uma ferida muito grande. E eu lutei anos e anos contra o sentimento de rejeição, que é um dos sentimentos mais doloridos que você pode sentir. A ciência explica que a rejeição, ela dói na alma, ela dói no corpo físico. E um dia, em 2007, estava numa escola, adorando a Deus. O pastor que estava ministrando aquele dia, ele nem tinha dom profético, ele é um mestre. Ele estava ministrando aquele dia. E eu sempre me sentia um bebê sozinho dentro do hospital. Quando me falavam do meu nascimento, eu me sentia uma bebê magra, feia, no hospital, largada. Eu lembro que me contaram que o meu nome não, como naquela época a ultrassom não era tão comum. Ai, que nome a gente vai dar para ela? Você já viu quando você vai visitar um bebê e você diz bonitinho só por amor à mãe? Eu era seu bebê. 3 dias para nascer, puxada com fórceps. Quase morri eu e a minha mãe. E isso era uma ferida. Naquela noite, naquele culto, enquanto eu orava, nem estava pensando nisso. Eu tive uma visão. Que naquele corredor de hospital, Jesus me segurava nos braços e Ele dançava com uma bebezinha. E dizia assim: é uma menina. E eu vou levantar ela para as nações. Eu vou levantar essa menina. Eu vou dar uma voz para essa menina. Eu sonho com essa menina. O diabo, sabendo disso, no meio do processo, ele tentou matar, ele tentou tirar, ele tentou provar para mim que eu não tinha nada, que eu era uma tímida. E Deus falou assim: aqui no céu tu não é tímida. Aqui no céu tu vai falar para multidões e não vai ter vergonha de ninguém, porque eu te fiz uma guerreira. Tem mulheres aqui, você está acreditando no que estão falando para você, e Deus está falando: ouve o que os céus dizem sobre você. O Senhor está mostrando para algumas aqui Jesus dançando com você no corredor daquele hospital. E fala: não importa se seu pai não estava lá,
Senhor está lembrando quem você é nele. Eu quero orar pelas Marias que estão aí. Quantas Marias ficaram aí? Tem mulheres que têm chamado de Maria. Você vai reavivar Isabéis. Você foi chamada para trazer um novo avivamento. Tem mulheres que se sentem tão pequenas, mas existe em você uma pureza. Eu quero liberar sobre você. O Espírito Santo tomará você nesses dias, e você vai gerar o que o céu quer que você gere.